me chamo Thais Cristina, sou psicóloga clínica. Eu me chamo Débora Lima, eu sou psicóloga clínica e hoje nós vamos falar de um assunto que nós amamos, Que é o dia especial do psicólogo. E para iniciar, vou trazer a citação de Freud, na qual ele diz que precisamos tratar o nosso paciente como ser humano, além dos seus sintomas. Forte, né, Débora? Nossa, muito, e diz muito, porque a psicologia é importante ressaltar que é uma ciência e que estuda essa questão das emoções, comportamentos e tem muitas áreas, né? Às vezes as pessoas acham que é só voltada para a área clínica, mas ela também se amplia para a área jurídica, para a área escolar, para a área das organizações e E é muitas verdade. outras. E é Isso. muitas, tá, gente? E aí, Débora, como que foi para você se encontrar na psicologia? É muito bom pensar nisso e voltar lá atrás. O meu contato com a psicologia foi quando mais ou menos eu tinha uns 16 anos, que eu desde pequena queria muito trabalhar, né, e aí eu participei de um processo seletivo numa empresa que era conduzido por psicólogas, então eu passei por um processo seletivo e tinha toda aquela análise de perfil, dinâmica de grupo, e aí eu falei: "Poxa, eu quero fazer isso". Eu achei fantástico e ali eu não tinha outros conhecimentos a respeito da psicologia, nunca tinha feito terapia, isso não era comum no meu contexto familiar. Então, eu decidi: "É isso que eu quero fazer". E desde ali eu fui pesquisando mais. Inicialmente, eu gostava mais dessa área organizacional, mas depois eu encontrei a clínica e percebi o quanto a psicologia é ampla, mas foi ali aos 16 anos que a psicologia me encontrou. Foi novinha, né? Sim. E para você, Thaís? Então, para mim foi um pouco diferente da Débora. Eu encontrei na psicologia quando fui fazer o cursinho universitário. Quando fui fazer um cursinho particular, e ali eu queria muito fazer arquitetura, direito. Como uma jovem perdida mesmo, sabe? Que ela não tem a noção de que quer fazer para a vida. Ali eu já percebi que faltava um pouco de autoconhecimento, sabe, Débora? Mas, através do cursinho, eu fui percebendo que tinha um curso que me chamava muita atenção, que era psicologia. Depois de um tempo, eu fui entendendo que essa psicologia era um curso que minha mãe queria fazer. Eu acho que a gente vai introjetando as informações, e aí chegou um momento que eu falei assim: "Eu quero psicologia". E aí eu comecei a estudar um pouco mais no cursinho, passei no pré-vestibular e comecei a psicologia. Mas voltando um pouquinho atrás, eu fui percebendo ao longo do tempo que eu era uma boa ouvinte. Eu sabia escutar muito bem minhas amigas, meus familiares. As pessoas nas ruas paravam para conversar comigo, mesmo eu não perguntando, é aquele trem assim, é do psicólogo mesmo, sabe aquela escuta? Sim. Então fui me encontrando ali. E depois disso, da questão da faculdade, de entrar, fui me encontrando mais, conhecendo diversas áreas ali da psicologia, e eu me encontrei na clínica. Hoje é uma paixão estar aqui na clínica, atendendo os pacientes tanto de forma online, presencial, e outros afins, que foi trabalhar com os idosos, com os casais. E assim, eu digo que a psicologia mudou 100% esse olhar de mim, mas também do mundo em relação ao ser humano, às emoções, à mente. Aí você trouxe uma coisa interessante, durante toda a minha vida eu era aquela amiga que dava os conselhos, enfim, e eu gostava muito disso, de ouvir, assim, eu acho que desde ali quando eu percebi essa questão da psicologia, eu me encontrei mesmo, assim, e também, resolver as minhas próprias questões, porque quando eu comecei a fazer a terapia, eu percebi o quanto é fundamental nessa questão do autoconhecimento, e durante o curso, né, eu acho que nós temos muitas questões, assim, para tentar entender o que é meu, o que é do outro, Eu é acho que a uma gente já entra construção. querendo se descobrir no curso, e aí a gente vai percebendo que não é E basicamente achando assim. que tem todos os transtornos, né, Thaís? Nossa, isso é verdade. E é interessante a gente pensar na psicologia, que ela é algo que trabalha realmente o nosso autoconhecimento, mas não somente isso. Ela capacita nós, como um profissional que vai escutar além do problema. Igual eu trouxe ali a citação, é olhar realmente para esse ser humano, que ele é biológico, ele é fisiológico, ele é social, ele é espiritual Sim, e psicológico, né. Eu acho que exatamente. isso mantém a nossa mente também. Olhar essa questão do todo. E é interessante também que eu conheci a Thaís na faculdade, era minha dupla, fazíamos todos os trabalhos, tudo
tudo juntas. Então, nós aproveitamos mesmo a questão da faculdade, nós nos envolvemos em muitos projetos, trabalhos sociais, questão de trabalhar com idosos, na psicologia também social nós atuamos, então nós aproveitamos bastante a faculdade, né. E é lógico, né, gente, que tem todos os seus desafios, como qualquer outro curso, como em qualquer outra área, né. Eu acredito, hoje em dia especial no dia do psicólogo, a gente quer trazer um pouco mais essa vivência, né, como é importante a gente reconhecer como é nosso olhar mais sincero, nosso olhar mais compassivo diante das nossas vivências e da nossa vida real. Porque a psicologia, gente, ela transforma, e quem passa por um processo terapêutico sabe como que é. E é importante reforçar que a psicologia é uma ciência que estuda os comportamentos, as emoções. E Thaís, uma pergunta que o pessoal tem muitas dúvidas, né? Para quem é a terapia? Quando eu devo procurar? Eu gosto de trazer, eu lembro que é basicamente assim, às vezes as pessoas têm uma percepção que precisam buscar um tratamento psicológico somente quando temos muito problemas ou quando já está assim, no ápice, está explodindo, já não tem mais como resolver. Um processo terapêutico ele não precisa ser necessariamente buscar só quando estamos nesse ápice, ele pode ser buscado antes. Sim. O que a gente sempre ressalta aqui nos nossos vídeos é a questão do autoconhecimento. Quando melhoramos a nossa comunicação, o nosso comportamento, a forma que pensamos e lidamos com as coisas, tudo muda. Por isso que na terapia, ela não precisa necessariamente chegarmos quando tem um problema, evidente na nossa vida. Outro detalhe que eu gosto de fazer na terapia, é que quando eu mudo, tudo muda. E é visível, Débora, é visível. Eu começo um processo terapêutico com um paciente no início na terapia. Quando a gente está quase no processo de alta, eles trazem essa mesma frase que eu trago no primeiro dia de sessão. Como muda? Porque não é só o paciente que está mudando, é a forma dele se ver, é a As forma de agir, relações. as relações. Então tudo muda diante do nosso olhar diferente para as coisas. E é muito lindo. Eu falo que é um ato de coragem, olhar para si, não é fácil, mas é transformador. E o que eu gosto muito da psicologia que ela proporciona, é essa questão da transformação. Uhum. Eu não sou algo fixo, eu estou e essa possibilidade de melhoria, de buscar uma vida mais saudável, mesmo com os desafios, me Sim. encanta. E eu gostei dessa fala sua, porque eu sempre gosto de dizer também que é diferente um "é" do que o "sou", sim, de ser, né. É e ser é diferente. Então, eu posso estar passando hoje por um processo depressivo, estou passando, mas eu não sou a depressão. Então, quando a gente trabalha isso na terapia, esse olhar, mais assertivo, mais compassivo, muitas vezes mais eficiente diante de um problema, tudo muda. E Débora, como que funciona um processo terapêutico? Explica para nós. Ótima pergunta. Muitas pessoas me perguntam: "Débora, como que é? Eu chego na sessão, o que que eu falo?". Enfim, normalmente você busca terapia por um motivo específico, que seja para autoconhecimento, para elaborar melhor um luto, enfim. É importante ressaltar que momento ali da terapia é um ambiente seguro, aonde você pode, de fato, falar sobre seus sentimentos, suas emoções. Então, nós como profissionais somos pautados muito por essa questão da ética profissional, então tudo que você fala ali naquele ambiente fica ali, então nós vamos te auxiliar nessa condução, dessa busca por melhoria. Eu falo que a psicóloga não tem respostas prontas, né, nós vamos construindo juntos, até porque você que sabe melhor a respeito da sua vida, dos seus limites, normalmente nós orientamos esse processo. É legal quando você traz essa fala de não darmos resposta. É algo que chega muito, assim, o paciente fala assim: "Mas, qual que você me diria? Que você acha que eu posso fazer? Qual que é a sua dica?". E a gente não trabalha com dicas, a gente não trabalha com aconselhamento, ali Uhum. não é um papo de amiga uma com a outra, é um processo científico e profissional que Exatamente. transforma, né, Então a gente tem que mudar um pouco também esse estigma que a terapia "Ah, eu vou conversar com um amigo, porque é Bate terapêutico, não, né. Eu vou não. fazer uma atividade física, porque é Eu vou terapêutico". pro bar e é terapêutico. Nossa, essa é boa. Então, assim, temos que diferenciar também que nem tudo é terapia Exatamente. e nem tudo é terapêutico. Tem algumas coisas que têm um efeito benéfico, que parece que é terapêutico, mas não é também, né, Deus? Isso, e é importante porque às vezes, assim, eu tô com um problema emocional. E aí eu vou buscar, fazer tudo menos o que, na verdade, eu deveria fazer, que é buscar a terapia. E a conta chega, né, o nosso corpo emite ali sintomas o tempo todo, então cada vez que eu deixo
essa questão um pouco de lado, ela se apresenta de várias maneiras na nossa vida. Por exemplo, muitas questões, relacionada ao trabalho, a questão do estresse, muitas pessoas, de repente, afastada por Ansiedade. ansiedade. Exatamente. Então é porque o corpo, ele emitiu sintomas e eu não parei para compreender o que o meu corpo está Sim. dizendo, os sinais. Tem um autor que eu gosto muito, que ele fala assim que quando a boca fecha, o corpo fala, mas quando a boca fala, o corpo cura. O que que isso quer dizer? O nosso corpo está falando a todos os momentos. Então, muitas vezes eu vou chegar na terapia, nem começou ali, é porque eu fui no pronto-socorro, porque eu tive uma taquicardia com falta de ar, a sudorese e estava passando muito mal. Quando chega lá, o profissional reconhece que ele não era um sintoma fisiológico de alguma doença cardiológica ou de alguma insuficiência, alguma coisa, mas era simplesmente um ataque de pânico, uma ansiedade. E o que que é basicamente, Débora? É um efeito emocional que o nosso corpo está meio que explodindo para fora. Tá querendo dizer é uma coisa importante, mais uma vez entra a questão do autoconhecimento, pra entender os meus limites ali. Normalmente a gente só busca quando nós estamos ali nas últimas, né, sendo que se a gente observar antes, a gente consegue, controlar melhor, nos compreender melhor, porque o corpo emitir esses sinais não é à toa, ele quer nos dizer algo, ou que eu preciso de descanso, de uma pausa, olhar um pouco melhor para aquela questão que meu corpo tá me dizendo que algo não tá bem. Exato. Então, o nosso corpo ele é muito inteligente, igual o nosso cérebro. E Sim. nosso cérebro também ele é tão inteligente que às vezes ele se torna até um pouco preguiçoso. Por qual motivo? Ele vai, querer que sua vida fique mais no automático, porque ele não vai gastar tanta energia, né. Porém, quando a gente excede um pouquinho mais, a gente vai ver o excesso de cortisol no nosso corpo, o excesso de dopamina. Então, são excessos que não são muito bom. Por isso que no processo terapêutico a gente vai orientando para os nossos pacientes a forma melhor de lidar com cada sintoma. Porque a gente faz um rastreamento de conhecimento, a gente faz uma triagem para saber Exatamente. exatamente o que está acontecendo. Não é só um bate-papo, né. E também não é só técnica, né, claro que a psicologia é uma ciência, mas para cada paciente, a sessão funciona de uma maneira para atender de fato aquele perfil, as suas particularidades, e isso que é interessante, porque cada indivíduo é único. Exato. E eu gosto de dizer também que no processo terapêutico tem uma escuta qualificada, é uma escuta bem clara para o que a Exatamente. pessoa quer, né. Sim. Vamos pensar, se fosse nós 2 conversando de amiga para amiga, a gente vai trazer referências das nossas vivências, de: "Ah, porque aconteceu isso comigo tempo atrás, foi dessa forma, então você vai ter que agir dessa forma, tá, Débora, porque aconteceu comigo e deu certo". E não é assim num processo terapêutico, a gente vai basear pela ciência, mas também pelas técnicas, pelas teorias, pela forma que o paciente traz aquele reforçamento, as recaídas e tudo mais. Thaís, eu vou trazer uma pergunta que essa, eu recebo com frequência. A terapia é para todo mundo? Eu vou trazer aquela bela frase que fala assim: "Depende", parece que o psicólogo fala isso. É a frase do psicólogo, depende. Depende. É importante ressaltar que nem todos precisam de terapia, porém é importante aquela base que a gente trouxe do autoconhecimento. Tá, mas tem alguns transtornos psicológicos, tem algumas alterações químicas no nosso cérebro que realmente vão precisar que a pessoa busque um processo terapêutico. Mas, se você está passando por uma situação que percebe que já está desgastante, que está afetando seu emocional, que não está muito bem, é importante sim buscar um processo terapêutico, sabe? E Débora, às vezes eu percebo assim, eu quero que você compartilhe comigo se você já passou por isso também, de as pessoas terem muito medo e ter um tabu da terapia. O que que você acha disso? Essa questão, terapia é só pra doido, ou quem tem um problema muito grande, achar que ir pra terapia é se mostrar vulnerável e isso não é tão legal, não é interessante. Mas eu percebo que principalmente depois da pandemia, né, que intensificou essa questão da ansiedade, tem se falado muito mais a respeito da terapia, mas eu acho que ainda tem que melhorar bastante, trazer que a psicologia é uma ciência, porque eu vejo muitos conteúdos assim que: "Ah, isso é terapia, é terapia". Banalizando, né? Exatamente, que não é feito
por psicólogo, então tem toda uma questão ainda que precisa mudar, mas eu acho que hoje, nós estamos caminhando para uma compreensão maior do que de Isso. fato é a terapia. Eu acho interessante que hoje eu trabalho muito com idosos, né, e ali no grupo terapêutico, a gente pensa que o idoso já tem uma resistência, né, de novo, a terapia, né, vai ter que trabalhar algumas emoções, não vai mudar. E gente, muda completamente. Hoje eu tenho resultados muito positivo de quanto que desde uma criança até um idoso é importante um processo terapêutico de autoconhecimento, porque ali a gente vai percebendo que aquela pessoa tá ali amargurada, com um padrão comportamental tão rígido, né, com crenças tão fortes, e que trabalhando ali a gente vai percebendo a pessoa quebrando, diminuindo, se aceitando mais, porque terapia também é aceitação, né. Exatamente, eu só consigo mudar quando eu me aceito. É É. complexo, mas é isso. Então, assim, o olhar para si é muito importante para eu compreender. E uma outra questão que eu sou apaixonada é a questão de possibilidades, porque às vezes quando eu tô com um problema, eu enxergo só aquele problema, só aquele É um viés de caminho. pensamento, né. Exatamente. E aí depois, quando eu vou trabalhando algumas questões, eu percebo que tem outras possibilidades, né, outras lentes. E um processo de terapia, ele pode acontecer tanto uma vez por semana, quanto de forma quinzenal, até 50 minutos, mas ali, gente, é um momento e um espaço completamente só seu. Espaço seguro, um espaço sem julgamento, que a pessoa possa se sentir mais aberta para estar ali. Lógico, no primeiro contato, Débora, eu já vejo que a pessoa tem um pouco assim de resistência, porque É. não conhece o outro profissional, uma pessoa nova, e por isso que muitas vezes a terapia ela precisa ser com uma pessoa que você não conhece, não uma pessoa familiar, por isso que a gente Não tem recomenda um vínculo. amigo também, né. Exatamente. E é importante, assim, você deseja iniciar um processo terapêutico, pesquise sobre esse psicólogo, você precisa se identificar, de fato, fazer perguntas mesmo para esclarecer nesse primeiro contato. E sabe o que que eu gosto, Débora, que hoje na pós-pandemia, como a psicologia ficou mais vista, mais falada, e muitas pessoas iniciaram sem medo do processo terapêutico, hoje podemos encontrar psicólogos através das redes sociais, através de outras formas, e é muito mais fácil do que antes, né. Thaís, outra coisa que me perguntam bastante é se psicólogo faz terapia. E faz, porque nós também temos que lidar com as nossas emoções, nós Uhum. buscamos também melhorias, então eu acho que é essencial para os psicólogos também, até mesmo para atender melhor os nossos pacientes, para cada vez mais separar o que é meu, o que é do outro, porque nós não somos perfeitos, nós temos nossas Exato. falhas também. E somos ser humanos, Exato, a é gente importante é reforçar. a gente fica com raiva, a gente é ansiosos, Fica a gente fica triste estressado, fica também, triste, ansioso. passa por alguma situação ali que não te agradou muito bem, talvez a gente vai ter uma reação, emocional diferente do que fosse ali numa sessão de terapia, né, então somos outra pe nos bastidores, né, somos pessoas normais como vocês, porém, ali quando entramos nesse processo terapêutico, Um nesse setting, profissional. somos o profissional que está ali acolhendo vocês. Por isso que é importante o profissional também passar por um processo de psicoterapia para se conhecer, para entender as suas ressonâncias, aquilo que te incomoda e não transferir para o outro. Tá lembrando que tudo isso que a gente trouxe hoje aqui não substitui um processo terapêutico, você está ali com um profissional, de conhecer. Lembrando que temos que ter essa parceria, esse conhecimento também com os outros, né, que é a psiquiatria, que é a nutrição, que é a educação física, que tudo isso faz também e complementa muito esse ser humano saudável, esse adulto Isso que quer mesmo. realmente se conhecer nesse processo e ser uma pessoa melhor para si também. Nós queremos reforçar a importância do autoconhecimento, do autocuidado, que é essencial para uma vida mais saudável. Então lembre-se, você é uma pessoa única, Você é uma pessoa incrível, você é uma pessoa especial. cuide-se com amor.